Olha aí, pessoal, começando agora a segunda temporada de Aqui com a Mauri, o meu podcast que vai focar muito em relacionamento. A gente vai falar também sobre religião, mas hoje eu convidei duas pessoas muito especiais para virem aqui comigo. Como co-host, Mariana Nassar, no Instagram dela, Mariana de Nassar. Se apresenta, Mari, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Sou especialista em posicionamento de marca e comportamento e vou adorar conversar sobre esse tema aqui, porque eu sei que tem muito debate pela frente, vindo de uma visão de mulher hoje para agregar aqui. E uma convidada super especial, que eu admiro muito, sigo ela já há algum tempo, o conteúdo dela é maravilhoso. Para quem não conhece ainda, PC Pamela. Pamela, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Mari, também. A Mauri foi assim, fiquei muito feliz pelo convite. Acho que a gente pode agregar aqui com temas e respostas sobre comportamento e relacionamento, dar uma oxigenada aí no seu coração. Vai ser muito bom. Tem muito assunto legal, até passei aqui, antes da gente começar, algumas perguntas com a Mari. E o assunto que a gente queria começar já de primeira é narcisismo. Sim, de bate-pronto. Nossa, esse tema já me pegou. Pesado. E eu comecei a pesquisar um pouquinho. A gente começa a entender, quando a gente passa por certas situações na vida, o que é o narcisismo. E existem dois tipos, né? Então, a primeira pergunta seria o que é o narcisismo patológico? Bom, primeiro que narcisismo, quando a gente fala, é um transtorno de personalidade. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, não tem medicação para isso. Porque algumas pessoas falam, nossa, ali é louca, é narcisista, tem que se tratar. Só que tem que lembrar que a psicoterapia ela pode ajudar. Dificilmente um indivíduo com transtorno de personalidade narcisista iria ou vai a um psicólogo, mas tem uns que vão, por alguma razão. Mas é sim uma pessoa de dificílimo convívio, porque a personalidade narcisista ela tem um movimento hipercentrado. Então, a pessoa, ela olha, diríamos assim, para o próprio umbigo o tempo inteiro. É tudo para ela, sobre ela. Como diz no mito de Narciso, Narciso ele é isolado num local, né, na floresta, em que ele não poderia ver nenhum espelho. Caso ele visse um espelho, algo ruim poderia acontecer. Quando ele vê a imagem dele no rio, né, que ele começa a ver a imagem ali no rio, ele tenta abraçar a imagem e então ele mergulha e morre. Ou seja, na mitologia seria, ele morre justamente pela busca, por estar apaixonado por si mesmo. E na prática a gente percebe que o narcisista ele está sempre em busca de si. Então é tudo para ele, aplausos para ele, holofotes para ele, olhem para mim, cuidem de mim, me valorizem, o outro não existe. Então você imagina, se relacionar com uma pessoa, que tudo que você quer num relacionamento amoroso é a reciprocidade, é se sentir especial, amado, valorizado, considerado, lembrar que o outro quer ser feliz, mas você também quer, veja só. E isso não acontece. Porque o narcisista simplesmente não enxerga o outro. E além de não enxergar o outro, tudo o que acontece, ele não se responsabiliza. É sempre o outro que fez. É sempre o outro culpado. É sempre o outro que falhou. Ele nunca erra, ele nunca falha. Tem dificuldade de pedir desculpa. Mais que dificuldade, amor, eu acho assim, não existe isso pra ele. Ele não erra, ele não falha. É sempre você, sempre algo que você deixou de fazer ou outro que sacaneou. Então, facilmente um narcisista, ele se vitimiza. Sim. Facilmente ele se sente perseguido. Facilmente ele se sente preterido em situações que por alguma razão alguém se destaque, seja pela inteligência, seja pela habilidade, seja pela beleza, por alguma razão, e ele vai sempre dar uma desculpa, ele sempre vai encontrar, ele vai ficar com raiva daquela pessoa. O narcisista ele tem muita inveja. Então ele é muito competitivo, ele é muito invejoso. Com o próprio marido ou mulher, né? Marido, mulher. Então você imagina, tanto na relação amorosa, o quão difícil é, né, o quão solitário. Eu falo que não há nada mais solitário que um relacionamento amoroso com um narcisista. Porque você não é acolhido, você não é visto, você não é considerado. É tudo sobre ele e para ele. E na relação, que é muito importante lembrar, de mãe e filho, de pai e filho, também é muito sofrido. Porque o filho, ele não existe para o narcisista. É tudo para ele. Então, você imagina uma criança que vem ao mundo que ela precisa receber, né? Sim. Ela, de um pai narcisista, de uma mãe narcisista, vai receber se o pai ou a mãe estiverem gozando sobre isso. Estiver sendo algum ganho secundário para eles. Mas existe
algum fator determinante que identifique que a pessoa é uma pessoa narcisista? Quando você entra num relacionamento, você está buscando um relacionamento, você começa a identificar certas red flags, certos alertas ali que você possa identificar. Ih, peraí, essa pessoa é narcisista. Porque tem níveis, né? Se a gente for pensar, porque assim, quando a gente fala num nível máximo, pode ser muito fácil de identificar logo de cara. Mas e quando essa pessoa, no início, é apaixonada, aparenta ser uma coisa e tá tudo lindo? Quando a gente fala de níveis, a gente vai falar de leve, moderado, severo, mas o que a gente mais vê são condutas estratégicas narcisistas. O narcisista ele é muito estratégico e ele é muito envolvente. Tu acha que isso é pensado? Ele é pensado para ser estratégico ou é dele mesmo, inconsciente, de um comportamento? Eu acho que é uma forma dele de funcionar, mas ele sabe o que ele quer, né? Ele sabe o que é importante para ele. Então ele vai se posicionando de uma maneira que ele te envolve. E no início é muito difícil. Eu não quero desanimar as pessoas, mas assim é muito difícil você dizer é um narcisista. Difícil identificar algum traço. Porque estou até fazendo um paralelo com a psicopatia. Sim. O psicopata, por exemplo, que se parece muitas vezes com o narcisista, é difícil às vezes você diferenciar. A diferença é que o narcisista, ele sente, tá? Uhum. Ele tem pouca, mas ele tem alguma empatia. O psicopata, zero. Tá. Mas no início, como eles são muito envolventes, eles falam que você quer ouvir, é gostoso, porque ele quer conquistar, né? Então, ele sabe o que fazer para conquistar. Como psicopata, ele sabe exatamente o que falar para você. Ele te saca muito antes. Como ele não tem a emoção, ele vai te percebendo muito bem. Ele faz esse raio-x com muita... destreza, né? Muita destreza, perfeito. Então, é difícil você dizer, por que você não viu antes? Por que você não sacou antes? Eu, sinceramente, não acho que esse é o ponto. Eu acho dificílimo você perceber. Poderíamos dar uma dica assim, quando alguém é muito perfeito no início, quando é tudo muito redondo, a pessoa quer tudo muito rápido, ela fala tudo que você quer ouvir. Então, a pessoa mal te conhece, ela já quer casar com você, ter filhos com você, morar com você numa casinha linda, e tá. É tudo que você sempre quis. Só que eu vou dizer pra você que isso não existe. Pode existir, mas é um perfil muito conhecido dessas personalidades, transtornos de personalidade perigosos que vão sugando da gente. E no decorrer desse processo, a gente vai percebendo, sendo sugado, sendo despersonalizado e fragmentado. Eu diria para as pessoas não ficarem tão desesperadas em perceberem isso a princípio, porque é dificílimo. Uhum. Isso pode ser muito traiçoeiro. Sim. Mas... quando você se trabalha no sentido da sua autoestima, do seu amor próprio, de você observar pendências que você tenha necessárias para você suprir a sua carência, e você está mais fortalecido nos seus recursos emocionais, você pode até cair numa dessa, eu não vou dizer que não, mas você sai mais rapidamente. Sim. Você não fica alimentando falsa esperança, você não fica na cegueira emocional, porque você se prioriza, e por se priorizar, você percebe e fala, opa, não vou ficar aqui, eu não vou pagar para ver, entendeu? Eu sou importante, eu quero meu lugar, eu sei do meu valor. E tu acha que existe um perfil de pessoa que se conecta, digamos assim, com esse tipo de personalidade? Tem. Egoísta gosta do generoso, né? Egoísta não gosta do egoísta. Egoísta, eu falo que o vampiro ele quer pescoço para sugar, né? Então o narcisista ele vai querer, tem aquela história que aonde tem um egoístão, tem um generoso despedaçado. Sim. Né? Então, é importante que se perceba, a sua generosidade é linda, virtuosa, desde que você não esqueça seus contornos. Seja generoso, ajude as pessoas, se importe com elas, estenda a sua mão, mas não esqueça que você também precisa dela. Sim. É aquela história, se caso acontecer alguma coisa no avião, máscaras cairão, tal, primeiro em você, depois você ajude os idosos e as crianças. Caso contrário, você está ajudando o idoso e uma criança, e aí você já morreu lá sem oxigênio. Sim. Então, é muito importante que a gente não esqueça da autopreservação. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, ame e se envolva com quem você achar que você tem que se envolver. Ame quem for, mas não deixe de se gostar primeiro. Se ame, se preserve o bastante para que, caso você entre numa cilada, que tenho para mim que qualquer um pode cair, você consiga sair o mais rápido possível. E em relação ao narcisismo, eu queria perguntar para vocês duas, uma opinião feminina, se você consegue identificar algum traço de narcisismo olhando o Instagram da pessoa, olhando o perfil do Instagram da pessoa.
Pode responder essa, Mari, vai. O que eu percebo muito é, claro, alta exposição, querer mostrar muito, fotos muito instagramáveis. Eu sempre olho, né, aquele check no perfil da pessoa e fala muito sobre ela. Então, dá pra ver fotos muito sozinhas, geralmente uma pessoa que se idolatra. Eu leio as legendas pra ver como a pessoa se posiciona na legenda, o que ela escreve sobre ela. Então, pra mim, uma red flag, assim, nítida de uma pessoa mais narcisista também é quando ela, além de ter este visual muito para ela do posicionamento, que é aquele posicionamento estético muito bonito, viagens e aquele perfil que a gente fala que é uma vitrine, também todas as vezes que ela vai se referenciar é muito eu na forma de falar. Eu olho muito sobre isso, assim. E tu, Pan? Conta aí agora da especialista, o que que... Eu acho que as pessoas... A gente está num mundo hoje de uma superficialidade e de um valorizar do externo imenso. Parece que para você pertencer e para você existir, para alguém te olhar e para alguém te considerar, você tem que estar dentro de um padrão, você tem que fazer isso que todo mundo faz. Então, eu acho que se mistura, sim, as personalidades narcisistas, que eu acho que você tem toda a razão, esses perfis mais fúteis, essa coisa mais da imagem, né? Tem perfil que você olha que só tem selfie da pessoa. Sim. Você olha lá, tem selfie da pessoa de lá, de frente, é só a pessoa. Sim. Tudo E bem, assiste que bom, 5 eu faço minutos isso que eu de me stories. amo. Então, será que você se ama ou você quer se convencer disso ou quer convencer as pessoas, né? Porque o equilíbrio, ele diz muito sobre você. Eu acho que as redes sociais, elas deflagram muitas coisas, mas eu diria que você pode estar falando desde um narcisista a uma pessoa carente, é uma pessoa com uma necessidade imensa de autoafirmação. Ou seja, sendo um ou sendo outro, fica de olho, porque se relacionar com uma pessoa que tem uma necessidade de autoafirmação é muito difícil. Se relacionar com uma pessoa narcisista que só olha para ela mesma também é muito difícil. Então, eu acho que o Instagram conta, sim, dá pistas sobre a pessoa, porque você posta o que você quer mostrar. Você posta o que, de alguma forma, você acha que é relevante. Com certeza. Então, eu olho uma pessoa que só posta a foto dela, sei lá, carro, viagem, a roupa que ela usa. Sem roupa, de é uma biquíni, ou pessoa sem- que tem essa preocupação. A não sei que seja profissional, é uma pessoa que tem essa preocupação. Às vezes eu sou uma pessoa que também sou assim. Maravilha, então a gente se encontra. E não necessariamente a gente está falando de um perfil narcisista. Tem a valorização, tem pessoas que são mais concretas, tem pessoas que valorizam mais as aparências, e tá tudo certo. E podem ser pessoas que sentem, que são carinhosas também, mas tem esse jeitão de ser. Agora vai muito do que você busca. Sim. Por isso que eu gosto muito da conversa. Do que eu busco na relação. Na relação, o que te faz bem. Então, poxa, eu sou uma pessoa mais simples, de prazeres simples, eu sou uma pessoa que eu valorizo, sei lá, que eu valorizo a fé, que eu valorizo as viagens no sentido de cultura. Então, eu sou assim. Eu não sou melhor que ninguém, esse é o meu jeito de ser. E aí, eu olho o perfil, eu posso ter uma ideia, mas aonde eu vou ter certeza? Na conversa. Na conversa. Na conversa. Na troca. Na conversa. No olho no olho. Eu acho que, por mais que a tecnologia tenha os recursos mais avançados possíveis, ainda o olho no olho é o revelador. E eu acho que também rede social a gente cria muito um estereótipo do outro. Fácil, assim, bater o olho, a gente já cria uma imagem por ter um padrão ali que a gente julga. Tem isso também. Tem. Então dá pra errar muito fácil. Muito. Dá pra ler muito também, acompanhar por um tempo, tu vai entender um pouco do estilo de vida daquela pessoa, Sim. mas dá pra errar muito fácil também. Então, principalmente pra quem trabalha com rede social, eu acho que fica mais difícil esse filtro. Porque muita gente que trabalha, às vezes também tá usando aquilo ali de forma intencional pra atrair o que quer. Sim. E aí eu vejo que julgar isso só por rede social é onde também é um erro caso você esteja procurando uma relação. E acho que tem muito também das redes sociais, de pessoas sendo profissionais ou não, de usarem um personagem. Total. Então, muitas total. vezes, quando você está numa relação online, que você está só paquerando por Instagram, Face ou por algum aplicativo de relacionamento, às vezes você está num personagem. Você está falando com uma pessoa que ela montou um personagem que ela entende que assim ela vai ser gostada, que assim ela vai pertencer, Sim. que assim ela vai ser querida. Então, essa desconstrução desse personagem muitas vezes leva tempo. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa e ela ainda está no personagem. E quando ela vai saindo, né? Eu falo que a máscara vai caindo e você vai vendo quem ela é, muitas vezes você vai se surpreendendo. Às vezes até melhor, você fala, nossa,
Caramba, eu achava que você era uma pessoa... Não, é que eu acho que precisa ser assim hoje em dia, porque eu imaginei que você não ia dar bola pra mim se você soubesse que eu sou isso. Ou então, a pessoa vai mostrando que ela não é tão preocupada assim, que ela não é tão sensível assim, que ela não gosta de ler tanto assim. Sim. Tem gente que falou... Outro dia um paciente chegou pra mim e falou assim, tô mostrando meu perfil e eu tô pensando assim, eu vou colocar um livro, que eu tô lendo um livro. Fala um livro pra mim que mostraria que eu sou culto e que a mulherada gosta. Mentira. Eu falei assim, olha, eu não vou te falar isso nunca, porque seria uma mentira. Sim. Ele falou, não, Pamela, mas você sabe que eu sou gente boa. Eu falei, eu também acho. E por que você tem que falar que você ama ler? Ai, eu detesto ler, não tenho saco nenhum pra ler. Começo a ler, mas eu sei que a mulher... Isso pega bem pra mulherada. Então, às vezes não é maldade, às vezes é insegurança. Sim. Então, muitas vezes, pela insegurança, as pessoas montam um personagem. Ah, eu vou falar que eu sou viajado, que eu conheço a Europa, que eu falo inglês fluente, que eu estou lendo, que eu pratico exercício físico. A pessoa está sedentária, nunca leu um livro inteiro, nunca conheceu a Europa. E por isso ela é ruim? Sim. Não, às vezes é o jeito dela. Mas eu acho que esses padrões também de sucesso, que são impregnados, né? Que tem que ser assim, ou tem que ser assado, muitas vezes entra na cabecinha das pessoas e faz com que as inseguranças emerjam e ela entenda que ela precisa construir um eu diferente do que ela seja para ser aceita. Então, até para essa pessoa que construiu esse eu, para ela deve estar sendo uma grande barreira desconstruir para conseguir se relacionar com alguém, né? Porque ela sabe que em algum momento ela vai ter que abrir essa caixa aí e se apresentar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente minha que eu percebo nitidamente que ela constrói um eu quando ela está nas interações amorosas dela, para ela ter a segurança de que ela vai ser aceita. Não é sobre o que o outro sente, mas ela. Então, ela entende que ela tem que ser mais sexy, ela entende que ela tem que ser mais sensual, ela entende que ela tem que falar mais de viagem e tal. E eu falo assim, você já percebeu que talvez as relações não estejam dando certo? Justamente porque essa construção que você faz é algo que você acha que funciona, mas que está atrapalhando aparecer a tua essência, que é tão bonita, que é tão pura, que é tão simples e que, na minha opinião, é muito mais encantadora. Falta você se encantar pelo que você é, para você ter mais verdade e você se apropriar mais do que vem. Porque se eu monto um false self, esse personagem, e me apresento, e as pessoas venham, por exemplo, eu nunca vou acreditar que aquilo que a pessoa sinta é sobre mim. Porque é um personagem que eu estou mostrando. Agora, como é desafiador, muitas vezes, nós nos convencermos que aquilo que nós somos é suficiente. Não precisa ser aquilo que você acha que tem que ser para gostarem, ou para você ser visto, ou para você ser amado. Sim. Mas sendo a sua verdade legitimamente, as conexões que você vai fazer são muito mais sinceras. E o que as pessoas mais querem hoje é fazer a conexão essencial. É sentir a verdade nas entranhas. Sim. Porque de aparência, nesse mundo feito, nessa produção toda, nesse universo de edição, a gente está cheio já. Mas tu não vê que agora essa tendência de, até por a gente ter medo de olhar para dentro, as pessoas quando se encontram, elas acabam sendo superficiais, porque são dois personagens que se encontram querendo se desconstruir, e aí as pessoas estão cada vez mais não querendo as relações por essa desconstrução? Essa pergunta é boa, mas só para a gente sair desse assunto e entrar nesse que a gente já está, só para finalizar o assunto de narcisismo, não existe cura para a pessoa narcisista. Não. E uma ela, doença. Mesmo que ela se trate com um psicólogo, psiquiatra, ela não consegue se curar. Ela pode melhorar aspectos da personalidade dela. Dificilmente você vai ter um narcisista fazendo um tratamento para deixar de ser. Até porque dificilmente ele vai entender isso. É o jeito dele de ser. É uma forma de funcionar. É um transtorno de personalidade. Quando a gente fala de transtorno de humor, fulano tem transtorno bipolar de humor. Ele toma um estabilizador de humor, ele toma um antidepressivo, ele faz um tratamento com um psicólogo e ele possivelmente vai ter isso equilibrado e melhorar muito a qualidade de vida. Sim. Agora, o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele pode melhorar e amenizar em muitos aspectos. Se ele identificar mas dificilmente ele vai deixar de ser, porque é a forma dele de ser. Entendi. Mas pode amenizar muito. Não é como, mas é na linha da psicopatia. Você pega uma criança que você já faz o diagnóstico, que é dificílimo, que já tem a psicopatia, você já percebe na infância, você consegue fazer um bom tratamento, você ameniza muito os sintomas, acho que você pode trazer mais civilidade, você pode trazer mais ética para ela. Terapêutico, tratamento. Um tratamento terapêutico forte, bem feito. Sim. Você vai ter, assim,
um amenizar grande desse transtorno. Mas ela é uma psicopata. E aí, vindo para a questão do relacionamento, Mari, segura essa pergunta para fazer de novo, Faço. para a gente entrar nessa. Como se curar de um relacionamento onde uma das pessoas, ou o marido da mulher, era narcisista? Nossa. Você terminou esse relacionamento por conta disso, e aí você sai desse relacionamento bem dolorido, bem traumatizado, bem machucado. E como que você cura? Existe um tempo? Você precisa procurar terapia? Existe remédio? Como que se cura? Eu gosto muito, embora vocês estejam me perguntando sobre o transtorno, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de colocar esses selos, sabe? Eu acho que muitas vezes dá um nó na nossa cabeça. Sim. Ai, fulano era narcisista. Até porque os transtornos, eles são nomes que nós damos a conjuntos de sintomas. Então, eu realmente não gosto muito, porque eu acho que o mais importante é a gente perceber que aquela pessoa, sendo narcisista ou não fazia bem para mim. Eu não preciso ter certeza que ela era isso ou aquilo. Pode até ser que não seja, que não fosse, mas me machucou, fez algo que me feriu, fez algo que eu não quero para minha vida. Então, a primeira coisa não fiquem perdendo muito tempo buscando o diagnóstico de gente que nem está mais com você. Porque eu acho que isso é muito doloroso, custoso e só vai te torturar. Legal. Agora, perceba o que te conectava a essa pessoa. Percebeu o que te conectava àquela pessoa que tem traços narcisistas ou pessoas que têm traços psicóticos, uma pessoa que tem traços de psicopata, de psicopatia, o que me conectava a ela? Porque às vezes eu me conecto, sim. Eu me conecto com personalidades mais egoístas, eu me conecto com personalidades mais narcisistas, eu me conecto com personalidades que me deem muito pouco, com personalidades que não me valorizem. Eu me conecto, mas por que isso? De onde vem isso? Porque aquela história, sobre o outro, eu pouco ou nada posso fazer. Sobre mim, muito eu posso fazer. Então, quando eu percebo o que me conectava com isso, eu posso, a partir de agora, cuidar. Porque quando você sai de um relacionamento com pessoas com esses perfis de personalidade narcisista, psicopata, tudo mais, você sai destruído. Você sai fragmentado, você sai dolorido, porque você queria que desse certo, porque você estava se esforçando, porque você estava se empenhando, porque você estava amando por dois, porque você estava um tempão esgarçando a sua tolerância para suportar. Seja por filhos, seja por ser um relacionamento duradouro, seja porque tinha família envolvida, seja porque você mesmo se contou, que você acreditou, que você depositou e você queria que desse certo. Ninguém quer que acabe uma relação que teve investimento. Dificilmente você quer olhar e dizer, caramba, Não deu não certo. dá. Vou ter que começar de Né? novo. É uma sensação de não, eu não quero. Sempre dá um sentimento, acho que gera um sentimento na gente, quando a gente está muito tempo num relacionamento e a gente percebe que, caramba, não está dando mais. Sim. Por N razões. Dá um sentimento de fracasso. Exato. Por mais que não seja. Fracassei. Fracassei. Caramba. Olha o tanto de tempo que eu tô nisso. Olha o que eu já me dei. Olha quem eu já envolvi. Olha o que eu fiz. Eu tenho filhos, frutos dessa relação, e agora eu não estou mais conseguindo estar com essa pessoa. Eu estou vendo que não tem mais jeito. Sim. Não tem mais comunicação, não tem mais por onde vir. Estou magoado, estou frustrado, estou desgastado. E esse momento é um momento de uma dor. Eu falo que é uma dor egóica muito grande. É da gente com a gente. É uma sensação que, nossa, eu estou em débito comigo. Olha o que eu fiz. Por isso que muitas vezes a gente fica ali suando a camisa para o negócio continuar ou tentar mais um pouco, ou fazendo de tudo, porque é muito difícil para a gente tirar o time de campo. É muito difícil porque dá uma sensação assim, meu Deus, eu não vou aguentar recomeçar. Mas é agora, olha quanto tempo passou, olha quanta coisa tem envolvida, como eu vou fazer? E justamente por isso, muitas vezes, a gente se aprisiona lá. E lá ficamos. Nós temos milhares, eu tenho certeza que tem alguém nesse exato minuto nos escutando, Se que identificando. está se identificando, está Total. dentro de uma relação falida, inexistente, apenas de aparência, porque não tem ainda força para sair, porque não acredita, inclusive, que possa ter algo melhor, não imagina que tenha força e recurso para tocar a vida sem essa pessoa. E o mais interessante, pensa assim, eu sei que tá ruim, mas eu não consigo me ver sem. Essa é uma das perguntas que chegaram aqui. Eu abri caixinha quando eu falei que ia te entrevistar.
E eu coloquei lá. E uma pessoa pediu para não ser, obviamente, exposta, né? Muitas pediram para marcar o Instagram e tal. E ela falou, como romper um relacionamento com filhos e família? Eu já não amo mais, não me sinto feliz e não sei o que fazer. Por favor, não diga quem eu sou, né? Eu vi, obviamente, quem é, mas é exatamente o que você está descrevendo. O que fazer nessa situação? Está num relacionamento falido, com filhos, com família. Como que a pessoa sai desse relacionamento? Primeiro, eu estou tentando validar aqui na minha fala o quão doloroso é. Sim. E que não é uma sensação única para você, né? É muito comum a gente se sentir assim. Tá muito tempo num relacionamento com muita coisa envolvida. Porque quem vê de fora fala assim, você é uma mulher bonita, você é um cara bonito, pô, toca da vida. Sim. Não, seu filho vai entender, sua filha vai entender. Você fala, não, calma, não é bem assim. Não é sobre ser bonita ou bonito ou legal ou não, ou ter autonomia. Tem muita coisa envolvida. Sim. A separação, ela custa muito. Não só dinheiro que custa, Também. mas ela custa tempo, ela custa negociação, ela custa emoção, ela custa conversas dificílimas, desgastantes, ela custa mágoas, ela custa decepção, Sim. ela custa desconstrução e mudança. E mudança é cara. Só que para a gente entender que a situação que nós estamos vivendo, ela custa a nossa saúde, que é a nossa vida, e que esse preço alto da separação, que chega uma hora que inevitavelmente a gente tem que pagar para nos libertarmos, é a única saída, é um processo árduo. Por isso que não se cobre. Vá enxergando o que há. Faça um movimento sábio, que é pare de se enganar, porque a gente tenta se enganar. A gente tenta se contar muitas histórias. A gente tenta se envolver com muitas outras coisas para ver se distrai, Eu para vejo ver que se mulher, ameniza. principalmente, né? A mulher é a rainha da narrativa. Com certeza. E isso vai fazendo com que a gente se consuma, isso vai fazendo com que a gente se adoeça. E muitas vezes, para não olhar que o maior problema está sendo a nossa dificuldade de sair dali, a gente cria outro problema. Dor nas costas, uma enxaqueca, uma endometriose, uma fibromialgia. Por quê? Porque aí é como se eu conseguisse encontrar outro elemento depositário das minhas frustrações, das minhas mágoas, que não seja o que realmente está me adoecendo. Porque sim, relacionamentos disfuncionais adoecem, sim. Relacionamento falido adoece. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a gente veio a esse mundo para amar e ser amado. A gente veio a esse mundo para compartilhar. Mas a gente veio a esse mundo para ter interações e conexões que nos façam nos sentir melhores. Essa é a única razão para a gente se conectar. Agora, quando a gente está vivendo uma interação que só nos suga, só nos desgasta, só machuca, só nos tira, só faz com que a gente não se reconheça, isso, a médio e longo prazo, faz estragos fáceis de você perceber a olho nu e outros mais profundos que você vai percebendo através de outros elementos que, infelizmente, são muito tristes da gente contar aqui. Então, a dica seria, né, para quem está passando por essa situação, de tentar ao máximo, né, dentro dos seus limites, dentro das suas condições psicológicas, né, tentar ao máximo manter aquele relacionamento, mas caso chegue num ponto que já não dá mais, buscar uma solução, buscar esse ajuda. Máximo, eu gostaria de deixar claro que, assim, tentar ao máximo, gente, é dentro do seu limite, tá? Porque o que eu mais vejo é que as pessoas não têm limites discernidos. Que os contornos das pessoas, eles estão muito disfuncionais, eles estão muito distorcidos. Agora, quando você entende os seus limites e você percebe que você está ferido demais, para. Porque se tem uma coisa que não dá, é ficar negociando com o próprio limite. Uhum. Eu gosto muito de dizer que todos nós precisamos ter elementos inegociáveis. Sabe? Respeito, inegociável. Valorização, inegociável. Tenha alguns elementos na sua vida que são inegociáveis, inclusive sonhos. Eu vejo pessoas abdicando de sonhos para continuarem em alguma relação. Ah, não, ele não queria ter filho, então, eu queria muito, era meu sonho, mas ele não queria. Tudo bem. E aquele desejo te corroendo por dentro.
Ele não queria que eu trabalhasse porque incomodava. E aí eu parei de trabalhar. E a pessoa se corroendo por dentro, se sentindo muitas vezes inútil, porque tem muita coisa que ela queria estar fazendo e não está fazendo. Então, cuidado quando você vai deixando de fazer algo que é importante para você, porque o outro não gosta, porque o outro não quer. Eu sempre peço para a pessoa se perguntar: alguém que realmente goste de você vai querer que você deixe de fazer algo que percebe que é imenso na tua vida? Porque quem gosta de você quer ver você feliz, quer ver você realizando todos os seus sonhos. E muitas vezes o amor é isso, né? De quando você ama alguém, em muitos momentos você não vai estar tão feliz com algo que essa pessoa estiver fazendo. Mas ao perceber que isso diz respeito à individualidade dela e isso a faz feliz, você se felicita. Porque o que a gente quer é que a pessoa que a gente ama voe. Sim. E essa ideia de achar que cortando a asa dela, aí ela não vai voar, vai ficar perto de mim, é um preço muito alto. Agora, deixando que ela deixe as asas livres e que ela possa voar, tenha certeza que ela pode até voar, mas ela continua voltando para você. Eu queria até entrar nisso, porque assim, a gente parte de um princípio de que tu tem que se conhecer. Mas muita gente eu vejo que não se conhece hoje, vai aceitando o que as pessoas falam que ela é e ela vai crescendo nesse padrão de vida. Você é isso, você tem que ser aquilo, você tem que se formar nessa carreira, você tem que se portar desse jeito. E eu vejo que a mulher também se coloca muito nessa caixa. Você tem que se sentar assim, você tem que ser assado, você não pode usar essa roupa. Então, assim, para quem tá ouvindo e para essa pessoa que fez a pergunta, provavelmente ela também não sabe o que é inegociável para ela. Como que essa pessoa começa a... Qual é o primeiro passo? Assim, putz, preciso me conhecer aqui, para ela saber. Eu acho que é quando ela não se reconhece. Tem momentos da vida que você não se reconhece. Que você não está vestindo uma roupa que você se encontra, que você não está fazendo o que você gosta, que você está distante das pessoas que são importantes para você, que você está aceitando situações e condutas que você jamais aceitaria. É quando você normaliza a agressividade, é quando você romantiza comportamentos completamente alheios e intoleráveis. Então, quando você percebe que há uma conduta, tanto sua quanto da pessoa com a qual você se relaciona, completamente fora, a ponto das pessoas, muitas vezes, te chamarem a atenção, fazerem algum comentário, e você dizer, nossa, eu nem percebi e tal, é que os seus parâmetros, eles estão distorcidos. Porque, sim, a convivência com situações abusivas, a convivência, muitas vezes, cerceada ou mesmo repressora, faz com que a gente vá se afastando do bom senso. Sim. Então, algumas coisas que antes, lá atrás, seria assim, inadmissível, nesse momento você falar, tudo bem, vai, até que não está dos piores. Sim. Tinha uma peça que chamava assim, sou infeliz, mas tenho marido. E eu acho que existem muitas pessoas que estão muito infelizes, mas se convencem assim, mas pelo menos eu não estou sozinha. Mas pelo menos eu tenho alguém. Todo homem é igual. Toda mulher é assim mesmo. E para essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento e se identifica, eu diria, cuidado. Cuidado com as desculpas que você se conta. Cuidado com as histórias que você repete para si para tentar se convencer. Muitas vezes a gente faz uma campanha pessoal para tentar amenizar o que não é amenizável. Então, perceber o teu merecimento a tempo. Saber o que é tolerável e o que não é. Observar os seus contornos, os seus limites, para não se contentar com pouco ou se apequenar para caber num mundinho pequenininho de alguém, penso que é fundamental. Mas então, antes só do que mal acompanhado? Olha, antes só bem acompanhado de si mesmo. Sim. É uma das perguntas que a gente tem aqui, até falei com a Mari, para a gente entender qual é a principal diferença, ou qual é a diferença entre solitude e solidão. Né? Eu falo que um desafio grande do ser humano, meu pessoal até, me ponho porque as pessoas olham psicólogo especialista e acham que a gente tem uma vida perfeita, né? Eu falo que às vezes a gente é bom para falar, viu? Mas na prática falha bastante. Estou com a minha terapia em dia, mas estou lá suando minha camisa, ó. Tô lá. Então, uma das minhas maiores dificuldades, eu vou contar a minha história já inspirando vocês. Era estar só. Eu sempre precisava estar com alguém. Eu precisava ter uma amiga siamesa grudada em mim, sempre. Né? Eu sempre tinha uma amiga irmã, assim, grudada.
Era um ciclo disso, né? Então, era grudada, até que era tão grudada que chegava uma hora que rompia, porque era simbiótico. Sim. E eu fazia os mesmos com o namorado. Eu emendava um namorado no outro. Eu tinha sempre que estar namorando. Eu namorei desde cedo, muito tempo, sempre. E era um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E eu não podia ficar só. Eu não podia ficar na minha casa, sei lá, o namorado ia viajar, ia fazer alguma coisa. Era desesperador para mim. Eu precisava ter alguém, eu precisava ficar com alguém. E eu nunca tinha percebido o quanto isso era patológico. Eu nunca tinha notado o quanto isso era a minha dificuldade de olhar para mim. O quanto isso era difícil para eu estar comigo. Porque quando nós estamos conosco, sem televisão, sem celular, sem uma amiga, sem alguém, é quando eu tenho que escutar as minhas próprias vozes. É quando eu tenho que olhar as minhas próprias sombras. É quando eu negocio, converso e reviso a minha consciência. E era muito difícil para mim olhar algumas coisas da minha vida. Era muito difícil para mim acessar alguns históricos. Então eu precisava me distrair com pessoas. Me distrair com alguém em detrimento de mim. Então era desesperador. Quando eu casei, meu marido músico viajava. E era assim, eu precisava saber, eu brigava quando ele me avisava em cima, porque minha preocupação era assim, você me avisou, eu não tenho tempo de chamar alguém, o que eu vou fazer agora? Como eu vou ficar sozinha? Isso era para mim, assim, desesperador. Sim. E com o tempo eu comecei a levar isso na terapia e eu comecei a perceber que difícil que era estar comigo. Então foi um processo. Será que eu suporto estar comigo? Será que eu aguento ficar na minha companhia? Será que eu consigo me levar para um cinema? Será que eu consigo me levar para um restaurante que eu queira ir? Como que é estar na minha companhia? Foi um processo difícil. Mas quando eu consegui vencer isso, e quando eu me conheci, e quando eu fiquei amiga de mim, e quando eu entendi que a minha companhia ela é muito importante, quando eu comecei a valorizar a minha voz, e quando eu comecei a entrar em acordos comigo, fazer revisões importantes, conversas que eu precisava ter com o meu íntimo, eu fui gostando de mim, como eu nunca gostei. Porque antes eu era muito para o outro, para que o outro gostasse de mim, para ser útil para o outro. E naquele momento eu comecei a perceber a utilidade que eu podia ter para mim. O quanto eu era a única pessoa que poderia acolher dores profundas. Então eu entendi que a solitude ela é necessária e fundamental. Se eu não tiver uma boa carreira solo, eu não farei um bom dueto. Enquanto eu não estiver comigo, afinado comigo, gostando da minha companhia, me olhando de uma forma justa, no sentido de perceber as minhas inquietudes, saber no que eu sou boa, no que eu tenho que melhorar, saber quais são os meus medos, quais são os meus fracos, quais são os meus fortes, e perceber que eu sou um ser humano com coisas boas e coisas que não são tão boas. Enquanto eu não fizer isso e eu ficar sempre precisando de disfarçar ou mesmo colocar alguém para ocultar ou para suprir a minha carência, eu nunca vou conseguir ter uma relação suficientemente boa. Seja uma amizade mais íntima, seja um relacionamento amoroso, seja uma relação com o filho, seja uma relação com o pai. E ao nos afinarmos com as nossas sombras, que é viver a solitude, você vai chegar num lugar de autonomia de si que as suas relações vão ser infinitamente melhores, salutares. E aí solidão está muito diferente disso. Porque a solidão é você não ter conexões, é você ficar fechado num buraco escuro e não ter trocas. A solitude não. A solitude é necessária, fundamental, e ela é feita em momentos de vida que não te impede de socializar em seguida, que não te impede de estar com alguém, mas é a sua alternativa de se conectar com você. Quem tem resistência a estar só consigo, trabalhe isso. Porque ali pode estar a chave do que você precisa para alcançar o seu sucesso. Trabalho de que forma? Eu acho que é começar a reconhecer. Ouvir o que eu estou falando, por exemplo, e dizer assim, nossa, né? Talvez não tanto, ou talvez assim, ou talvez um pouco. Eu tenho dificuldade de estar só. O ser humano hoje, todos nós estamos sempre com o celular. Sempre. Ah, eu estou sozinho aqui. Não, você não está sozinho, você está com o celular. E você está vivendo uma ilusão de estar com alguém. E ainda você não está com você, porque estar com você é você estar onde for, olhando uma paisagem, no elevador, fazendo algum programa, mas com você. Ouvindo a si mesmo. Entrando em contato com seus pensamentos, com seus desejos, com aquilo que não está legal. Não tem ninguém melhor do que você para te contar sobre o que está acontecendo contigo. E a gente precisa desse momento.
para se ouvir, para se afinar, para entender o que está faltando. Porque as vozes de fora nos distraem de nós. E a gente precisa ter o nosso momento de solitude para que a gente seja honesto conosco. Uma conversa franca. Eu convido vocês e quem está escutando a ter uma conversa franca consigo, quantas vezes forem necessárias. E essa conversa franca consigo é só com você. Sem TV, sem celular, sem iPad, sem note, sem ninguém, com você. E nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Porque nós estamos conosco do primeiro ao último suspiro. E se tem alguém que conhece o peso e o alívio da consciência, somos nós, conosco. Por isso que quando a gente afina com a nossa solitude, a gente consegue administrar e gerenciar muito melhor as questões da nossa vida. Eu acho que tornando até palpável, assim, para quem tá ouvindo, eu até olhei muito para mim nesse estilo de ser e aí hoje eu vivo esse processo de... Eu curto tanto a minha companhia que é até mais difícil deixar pessoas entrar fora de um ciclo que é muito legal viver. E eu acho que tu passou um pouco isso no que tu quis dizer. Mas eu vejo que o primeiro passo, assim, foi... Cara, eu aprendi a fazer meditação. E a meditação, quando eu vejo que a pessoa não consegue, porque ela tá agoniada de estar sentada em um lugar com ela mesma, e aqueles pensamentos vêm e vão, e ela não consegue voltar para dentro, é um primeiro sinal de alerta de que talvez ela precise começar a se trabalhar mais, assim. Então, esse processo... Porque, assim, a vida é muito agradável e atrativo olhar para fora. A gente está sempre vivendo um looping de oportunidades boas e convites legais para viver, assim. Então, eu vejo que as pessoas, um primeiro passo para começar, porque assim, vou sentar aqui e vou conversar comigo. O que eu faço agora? Eu acho que fica essa dúvida, assim, porque era uma dúvida minha, da Mari, do passado. O que eu faço agora? Então, eu vejo que meditação é um bom primeiro passo. É um bom primeiro passo. Para as pessoas começarem guiadas, 5 minutos, começar a tentar controlar a respiração, que eu vejo que é o primeiro acesso que as pessoas têm com o corpo que ninguém imagina. Então, assim, fica de dica para quem está ouvindo, se tiver alguma coisa para acrescentar, mas foi, assim, o meu primeiro passo. Como que a Mari começou? Cara, meditação. E aí eu fui me trabalhar naquela meditação e perceber, tá, mas por que eu tô saindo daqui, desse estado mental? Por que eu tô voltando? E aí hoje, por exemplo, eu pratico mais de 1 hora tranquilamente, mas eu comecei com 5 minutos e com raiva. Falei, nossa, mas vou ficar aqui. Então, assim, fica de dica de um primeiro passo, porque eu vejo que é difícil sair deste lugar de como é que eu me conheço. Você sabe que tem uma frase de Winnicott que fala, sou visto, logo existo? Isso mostra a busca do ser humano desde sempre, de ser visto, reconhecido, e então ele entender, nossa, eu sou alguém, né? Então, ainda mais na era que nós estamos, as pessoas, elas sempre estão dizendo o que é melhor para nós. Faz isso que você fica mais bonita, faz isso que você fica melhor, faz isso que vai dar certo para sua carreira, faz isso que vai ser bom para você. Então, nós, paralelamente àquilo que somos, nós vamos construindo um ser muito pautado no que todo mundo fala, do que é mais adequado para você. Hoje em dia tem quem fale o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que fazer. Então, assim, tá, o que eu tenho que fazer, mas e o que eu realmente quero? E o que eu quero? Será que é aceito? E se de repente não estiver dentro disso? Foi engraçado que teve um dia eu fui fazer um evento agora e me disseram assim, a sua cor é tal. Aí eu falei, minha cor é tal? Eu até gosto, mas eu tô com vontade nessa cor. Não, mas a sua cor é essa daqui. Falei, tá, mas será que não é importante a cor que eu quero, que eu tô sentindo no meu coração que eu deveria usar? Então, eu acho que um passo também além da meditação, que eu acho fantástico, mindfulness, eu acho que você foi muito bem, é desafiador, mas é também revolucionário. Eu acho que a gente começar a fazer um exercício de se perguntar, que cor eu quero vestir hoje? O que eu quero comer hoje no café da manhã? Não é o que tem, o quê? Por exemplo, onde eu estou com vontade de comer hoje? Onde eu estou com vontade de ir? Que amigo que hoje eu gostaria de conversar? Ouvir dentro de si. Porque a gente está muito condicionado a fazer o que os outros dizem que é o ideal e o melhor. Mas ouvir a nossa voz, perceber as nossas vontades, respeitar o que realmente a gente esteja sentindo, eu acho que é um exercício super importante. E a gente só consegue fazer isso nós com a gente mesmo. É um processo. Sim. Porque a gente está tão no piloto automático que a gente nem para pensar, eu realmente estou com vontade de fazer isso ou eu tenho que fazer? Sim. Que é a era de ter que, né? Então, essa possibilidade, esse convite de o que eu sinto, eu gosto disso. É até se perguntar coisas que você está fazendo sempre. Eu faço porque eu tenho ou faço porque eu gosto? Claro que tem responsabilidades na vida, obviamente tem as obrigações, mas nem tudo.
E às vezes a gente faz um bolo total e a gente se perde nisso. Você sabe, quando eu vi vocês falando sobre meditação e se conhecer e ficar mais tempo com você mesmo, eu acho que quem é cristão acaba levando muito para a questão da oração, né? Que é relativamente parecido com a meditação. É bem parecido. Você começa a conversar com Deus e você começa a entender o que está fazendo sentido para você, o que não está fazendo sentido. E a minha pergunta para vocês duas seria a seguinte: qual é a relação da religião com a terapia? Existe uma relação onde a pessoa pode se apegar à religião no sentido de... porque todo mundo diz que eu vou para a religião no amor ou na dor, né? E muitas vezes é na dor, na maioria das vezes. As pessoas procuram a religião, assim como procuram a terapia, buscando se autoconhecer, melhorar ou sair de uma situação difícil que elas estão? Eu vou dar um ponto de vista pessoal, né? Não profissional, vou dar pessoal. Eu acho que uma coisa é extremamente independente da outra. O processo psicoterapêutico, por exemplo, você vai procurar um profissional numa abordagem que você se identifique e você vai fazer um trabalho de reconhecimento das suas ferramentas para você conseguir gerenciar melhor as situações da sua vida. Para mim, a fé, independente da religião, Sim, ela é vital. Por isso que eu falei que é pessoal. Porque eu acho que a fé, ela está muito atrelada à esperança. Ela está atrelada a esse fio de esperança que muitas vezes se torna o único canal que a gente consegue sintonizar para nos salvarmos de situações em que a gente perde o chão. Então é muito comum as pessoas procurarem a fé, a não ser que as pessoas já tenham essa familiaridade da vida, né, da família e tal. Mas na maior parte das vezes é na hora que perde-se o chão. sim, Porque não tem racionalidade nessa hora. sim. As condutas racionais, elas não bastam. E elas não te acolhem. Sim, E a fé, ela te pega no colo. sim, E naquela hora que você é pego no colo pela fé e você vai descobrindo em si essa conexão com Deus que é profunda, tantas coisas que não são coisas vão acontecendo e você vai abrindo o seu horizonte de tal forma que é quando você consegue voar e transitar além dos obstáculos. sim. E então você torna esse movimento, esse exercício de fé, algo necessário para a tua vida. Não por uma obrigação, mas porque isso se torna um combustível, Sim. um incentivo. Você vai percebendo que você quer o bem para você, mas você vai sendo tão inundado dessa fé que você faz o bem para o outro. Para mim, é um tema delicado, porque eu sou psicóloga. Em tese, psicólogo não poderia falar o que eu estou falando, mas eu pedi licença para falar. Eu acho que quando você é inundado disso, isso se torna uma corrente do bem, sabe? E para mim, essa é a salvação da humanidade, na verdade. Sim. Mas eu não posso pregar isso, porque não cabe a minha profissão aqui. Mas como pessoa, eu acho que a fé, ela está sempre ali. Ela está sempre ali. Só que você precisa abrir a porta para deixar ela entrar. E o quanto antes você deixar entrar, vai ser melhor para você. Eu acho interessante você colocar dessa forma, porque o cristão, ele não acredita que o cristão deva fazer terapia. E o psicólogo acredita que não pode ter fé, né? A psicologia acredita. E eu acho que os dois estão errados nesse sentido, com todo respeito. Porque você pode sim fazer terapia e você pode sim ter a sua própria fé, independente da sua religião. Seja evangélico, seja católico, seja o que for. Então, acho que as duas coisas caminham em paralelo e podem ajudar as pessoas que buscam. Porque muitas vezes você cresce numa família muito católica ou muito evangélica, você tem aquela fé ali que, de certa forma, te faz bem. Mas, no meu caso, por exemplo, eu cresci numa família que não tinha religião e nunca tive terapia. Eu não acreditava que a terapia fosse bom para a pessoa por conta do histórico da pessoa, que pode ser muito diferente do meu. Eu tinha aquele preconceito que a maioria das pessoas tem de que terapia é para maluco. Sim. Mas eu cresci numa família assim também, eu entendo. Então, muitas vezes, quando eu falo hoje em dia, tô fazendo terapia hoje, você tá maluco, cara? Não, você tá de boa, você tá tranquilo. Eu falo, calma, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, eu acho que as duas coisas são relacionadas, pelo pouco que eu sei.
E você pode sim fazer as duas coisas. Tanto o psicólogo pode falar de fé, quanto o cristão também pode fazer terapia. Hoje tu faz as duas coisas? Com certeza. Você sabe que é engraçado? Porque eu não acho que uma coisa compete com a outra, Exato, sabe? exato. Eu acho que, pelo contrário, né? Eu, diferente que vocês, eu sou filha de psicólogo. Então, eu cresci nisso. Então, a psicologia, para mim, eu sempre entendi como um recurso de comunicação. Eu sempre entendia como como se fosse um desentupidor de sentimentos. Nossa, ótimo. Ótimo. Assim, entupidos aqui dentro, sabe? Eu sempre, minha mãe sempre foi muito boa psicóloga. Ela chegava, eu estava com as minhas amigas desde nova, assim, sentada conversando, comendo, eu lembro dessas cenas, comendo pipoca, brincando. Minha mãe chegava, ia conversando e falava assim: me conta agora, cada uma, o que vocês estão sentindo? E aquilo a gente dava risada, falava, e além daquilo, e a gente se conectava, uma chorava, e você olhava para outra e falava: nossa, eu não sabia que você passava por isso. Então, como é bom falar de sentimentos e como todos nós estamos assim inundados de sentimentos. E ainda que a psicologia não seja, para mim, né, o mesmo trabalho da fé, eles se complementam. Sim. Porque uma vez que você entende melhor como gerenciar os seus sentimentos, como olhar e administrá-los, com esse olhar de uma perspectiva, com mais esperança, com uma noção maior do que faz a gente estar aqui, dando um pouco mais de norte para nós, fazendo com que a gente perceba o quão maior é a nossa capacidade, o quanto a gente pode influenciar, o quanto a gente pode ajudar, o quanto a gente pode melhorar a si e aos outros. Eu acho que isso faz com que a gente fique muito mais potente. Sim, eu sou uma pessoa que, além de meditação, eu faço a minha oração todos os dias, mas eu percebo o que é a fé, né? Primeiro que a gente vê que o ser humano só muda na beira do precipício e às vezes nem isso. Eu tenho um irmão que infartou muito novo, com 26 anos, e ele continua com os mesmos hábitos pelo mesmo ambiente. E aí a gente acha que, às vezes, no precipício a pessoa muda, mas nem sempre, dependendo do contexto. E eu vejo que pessoas que trabalham essa fé, e eu falo por mim, é que a fé também te traz um pouco de poder da atração. Que a gente fala muito isso até quando eu brinco de mentalidade de atleta, que atleta faz muito isso de visualizar o jogo, de entender o campo. Tu se visualiza onde tu quer estar, e quando tu tem fé em Deus ou em algo maior, é como se tu tivesse uma pessoa jogando do teu lado, que tu só tem que fazer a tua parte. E eu gosto muito de usar essa analogia, porque assim, quando tu sabe que tem alguém te dando o caminho e tu só tem que fazer a tua parte, se tu não fizer a tua parte, é tu que tá em dívida. Não é a pessoa que tá ali. Porque ela tá lá. Então, se tu falhou e talvez não quis acordar e não entregou um trabalho, não fez uma apresentação direito, ou, sei lá, não cumpriu teus acordos com a tua saúde, é tu que tá falhando. Porque tem alguém muito maior te dando o caminho e tu tá deixando de fazer a tua parte, assim. Então, quando eu vejo fé, no sentido de oração, eu levo muito para esse lado. Da pessoa conseguir olhar para este lugar de eu estou atraindo isso, onde eu quero chegar, e aí vai por meditação, oração, e eu acho que as coisas caminham um pouco juntas, né? Porque tu acaba visualizando, entender o teu plano. Porque muita gente não tem um plano de vida. Eu vejo que falta isso, assim. E a oração e tu se conectar com algo maior te dá um plano de vida. Você falou uma coisa tão interessante que existem pessoas que chegam à beira do precipício e se descobrem, e outras não. E aí eu fiquei pensando sobre a palavra descobrir, né? Para você descobrir algo em você, você precisa ter. E eu penso que o caminho da fé, o caminho da esperança, os trabalhos, pode ser também, inclusive, a psicoterapia, as terapias que houverem, elas não colocam nada em você. Elas te dão uma oportunidade de você descobrir, tirar as cobertas e se revelar. Então, eu penso que as pessoas que, mesmo passando por situações mais caóticas, complicadas, que você fala, não, agora vai, e não vão, eu penso que elas não têm. Sim. Eu penso que, ainda que sejam descobertas, elas não têm essa faceta para entregar. Elas não têm esse recurso para mostrar. Não acho necessariamente que seja teimosia, sabe? Eu penso que não tem. E por que eu digo isso? Porque as pessoas que têm, as pessoas que passam por situações muito difíceis e que nesse momento elas veem uma mudança e que nesse momento elas percebem algo que elas nunca notaram e que elas falam, nossa,
eu passei uma situação difícil, mas quer saber? Eu agradeço por isso. Sim. E foi bom. É porque elas têm. Sim. Então, que oportunidade maravilhosa da vida de você poder descobrir o seu melhor, né? De você Em situações poder difíceis, né? se surpreender com o que havia em você, mas só faltava uma oportunidade para ser revelado. Então, isso para Então, mim tu ressignifica esse lugar de dor. Eu tenho uma Sim. pergunta voltando para a questão dos relacionamentos, que tem muitas perguntas aqui. Eu acho que a gente vai ficar umas 3 horas, hein, pessoal? Só avisando. Mas como se curar de um trauma dos relacionamentos anteriores? Existe um tempo para isso? se curar de trauma? Bom, a primeira coisa é que traumas, infelizmente, podem acontecer. A gente se relaciona e muitas vezes a gente não sabe o que vai rolar. A gente é traído, a gente é controlado, a gente é cerceado, a gente é reprimido, enfim, pode acontecer N situações. O principal é eu não emendar relacionamento. Eu não colocar alguém naquele buraco. Teve um buraco? Tem uma ferida? Respeite o tempo de cura. Eu costumo dizer que quando alguém sai da nossa vida, fica um buraco. Sempre. Ao invés de você Sempre. colocar, sempre, ao invés de você colocar alguém lá, né? Porque você termina relacionamento, principalmente quando você é traído, quando você é sacaneado, acontece alguma coisa, já vem um amigo, uma amiga falando, eu vou te apresentar alguém. Sim. É verdade. Não. Uma mulher bonita, Você uma não mulher pode não ficar pode. sozinho. Que isso? Exato. Não, mas tem um monte de gente querendo te conhecer. Eu tenho uma pessoa que eu sempre quis te apresentar. Aí você fica assim, gente, me deixa com o meu buraco, né? E esse buraco, ele precisa existir. Porque esse buraco não é só sobre o outro. É sobre você também. Então tem muito de você que quando essa pessoa sai, ela leva. Tem investimentos seus que foram, tem sonhos seus que foram, tem perspectivas, tem idealizações, projeções. Então leva-se um tempo para você se recuperar e daquele buraco ser plantado mais de você, para que sim, haja espaço, caso haja, para você viver outra relação, se você quiser. Então, quando houver o buraco, não se apresse. Plante mais de você ali. Mas não tem um tempo específico? Não. O mais importante é ter um progresso desse processo. Então, não tem como alguém sair da sua vida e você simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Ah, coloca um sorriso no rosto e toca a vida. Vai sair, vai conhecer outra pessoa. Mas tu não vê Isso- que depois de um certo tempo, beleza, deu 3, 6 meses, todas as pessoas elas têm traumas pra se olharem e se desenvolverem ao longo da jornada? Porque em algum momento ela vai ter que conhecer alguém e ela vai ter algum resquício de padrões de comportamento. Eu acho que não necessariamente a gente possa falar de trauma. Eu acho que tem dores de relações que você tenha vivido. E esse tempo do luto é justamente para você saber diferenciar o que é seu e o que é do outro. Se eu passo uma situação, por exemplo, que é muito comum, traição. E eu entendo que eu tenho um trauma. Tô sofrida, tô com raiva, tô irritada, acho que ninguém presta, por que eu passei por isso? Tô inconformada, tô ruminando aquilo, tal. Aí chega um momento da minha vida que eu quero me relacionar, conheço uma pessoa e fico desconfiada. Acho que vai me trair, qualquer coisa, eu brigo, eu discuto, eu vejo que é um estresse. Aí eu falo, caramba, eu faço isso porque eu sou traumatizado. Na verdade, eu faço isso porque eu ainda me misturo sobre isso. Eu estou colocando ainda a conta, que era do outro, nessa pessoa que está chegando na minha vida. Ou seja, algo mal resolvido comigo. Quando eu entender que aquela pessoa que eu me relacionei era uma pessoa que tinha esse jeito de ser, por imaturidade, por personalidade, ou havia buracos na nossa relação que viabilizava isso acontecer, quando eu começo a ter mais clareza disso e discernimento para separar, eu consigo enxergar o próximo, caso haja, como um legítimo outro. Caso contrário, eu vou sempre ficar levando isso nas minhas costas. Por isso que é muito importante, quando alguém sai da nossa vida, a gente lembrar, a pessoa sai, o que ela deixa? Olha o buraco, o que ficou? O que eu quero e o que eu não quero? O que eu aproveito e o que eu não aproveito? O que eu quero plantar aqui? O que deixou nessa terra? Sabe aquela história de arar a terra, cuidar dessa terra, plantar mais de você? Porque quando a pessoa vai embora, eu tenho que olhar como eu tô. Caramba, eu tô esquecida de mim. Deixei de fazer coisas que eu gosto. Tô afastada de pessoas que são queridas para mim. Sua personalidade acaba Não se tô me misturando, encontrando né? nesse corpo. Acho que eu não gosto desse cabelo. Sim. Acho que essa roupa tem que mudar. Deixei de fazer aquele trabalho. Então, conforme você vai voltando a si, se reintegrando, você vai se curando. E aí, a pessoa sai,
Mas o que era bom dela fica, os aprendizados ficam e você se retoma. Daí, dificilmente você fica uma pessoa traumatizada. O trauma é uma dor que fica. Por isso que a gente precisa olhar, reconhecer e trabalhar a cura. Sim. Esse é um dos temas que a gente tinha aqui, né? Traição, a gente acabou entrando nesse tema. E uma das perguntas era como se curar de uma traição. Olha, é um tema tão polêmico. Eu vou falar, mas eu quero colocar eles também na roda. Porque eu vou sozinha falar desse tema polêmico. Ai, Você gente. sabe que... Em sequência dessa, devo perdoar uma traição? Então, primeiro que vamos pelo começo, né? As pessoas perguntam muito por que as pessoas traem, né? Por que algumas pessoas ou muitas pessoas traem? Eu costumo responder assim, ninguém gosta da resposta, tá? Já aviso de antemão, mas eu vou responder. O trair é o que seria mais natural do ser humano, porque o ser humano ele é dotado de desejo. Desejo pelo desejo, já diria Lacan. Acontece que o não trair é priorizar um interesse maior, priorizar o outro além de si, olhar que existe um outro além de si, que está muito próximo à maturidade, à inteligência emocional. Por isso que as pessoas inteligentes, elas sabem o que é importante para elas e elas cuidam mais dos seus desejos. Não é evitar que tenha desejo, é reconhecer que tem, mas lembrar o que lhe é importante, quais contratos você fez e honrar a sua palavra. Não pelo outro, mas por você. Existem pessoas que vão trair por muito tempo, mas não para sempre. Aí elas amadurecem, reconhecem e deixam de trair. Então quem fala, quem trai 2, trai 3, quem trai 5, trai 6, não é verdade. Tá? Não é verdade. Existe quem trai para sempre. Existe quem trai 2 e não traz 3, trai 5 e não traz 6. Por quê? Porque a traição está muito correlacionada também com maturidade emocional. Sim. E tem muita gente que atinge essa maturidade, inclusive pela fé muitas vezes, inclusive com bastante terapia, e consegue entender que essa traição não é algo que a leva para bons lugares. Percebendo isso, a pessoa fala, não, eu quero cuidar do que eu quero. Tem uma correlação muito importante também de traição com amor próprio. Quanto mais eu gosto de mim, mais eu quero construir na minha vida. Sim. Mais eu zelo por aquilo que está no meu mundo. Eu olho para minha família, eu olho para o meu parceiro, para minha parceira, e eu zelo por isso. Não é sobre trair o outro. Eu traí o outro porque eu sou espertalhão, tal. Não, porque na verdade quando você faz isso, você trai a si. Você é aquela pessoa que não constrói nada, que dissipa a sua energia e não foca. A fidelidade, ela tem a ver com comprometimento. Eu faço uma relação polêmica, que já me criticaram muito, mas vou fazer de novo porque eu sou teimosa. Para mim, a pessoa que desenvolve um pensamento fiel, a pessoa que se compromete com a escolha que faz amorosa, é aquela pessoa que também tem uma tendência de se comprometer com aquilo que ela resolve fazer profissionalmente. Ela zela por aquilo. Ela tem foco. Ela tem disciplina. E ela chega mais longe, seja no esporte, Sim. Você sabe disso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, é uma pessoa que costuma ir mais longe. É uma pessoa que coleciona vitórias. Mas nossa, ela não tem desejo de nada, tal. Talvez ela não entre em contato. Talvez ela saiba lidar com isso, o que eu acho muito saudável. Não é você não achar ninguém bonito. Vocês perguntaram para mim ali, você acha que quem curte foto de alguém e é casado, isso é errado e tal? Eu acho o seguinte, quando você entende que o desejo é inerente e você começa a ponderar o seu desejo e você administra e gerencia os seus desejos, você se torna uma pessoa sábia, você se torna uma pessoa mais madura. Então, por isso que a imaturidade muitas vezes leva à traição. Mas tem também quem traia por ser mau caráter. As pessoas têm uma dificuldade de reconhecer isso. Mas sim, gente, o mau caráter existe. E a pessoa mau caráter, ela trai porque é o jeito dela de ser. E ela não tem a menor consciência pesada disso. Ela trai porque ela tem tesão, ela trai porque ela tem vontade. E não é porque você não tenha tesão, é porque você tem foco, comprometimento, discernimento e fidelidade. E honrar acordos não faz bem só para o outro, para você. Exato. Mari, traição deve ser perdoada?
Olha, eu acho que traição entra em várias caixas, que é uma coisa que a gente estava conversando ali, que é o que é uma traição, né? Primeiro, vai da onde? Vai da mensagem? Vai. E aí a gente definiu bem ali, que era... Depende dos acordos que tu faz na relação. Desde isso, assim. E eu vejo que traição pode sim ser perdoada, mas tem que ter uma conversa bem clara e franca de direção das duas pessoas para onde elas querem ir, assim. E aí a construção, de novo, de uma ferida que foi aberta. Até que ponto as duas pessoas estão... Porque, assim, a partir do momento que tu decidiu perdoar alguma coisa, tu perdoou e aí tu tem que seguir em frente, né? Reviver depois de antes, porque aquele dia... Sim. Então, assim, eu vejo que tem que ter uma maturidade muito boa dos dois lados para ser. Mas eu perdoaria dependendo do contexto. Entendi. Eu respondi essa pergunta também Mas eu no meu quero saber Instagram. a tua opinião. Eu respondi essa pergunta no meu Instagram. Minha E resposta aí? é bem parecida com a tua. Eu acho que se tiver um arrependimento profundo e verdadeiro da pessoa, aconteceu por algum motivo específico, eu acho que vale sim o perdão. Acho que está em pauta porque tem muita coisa maior. Eu acho que o ser humano é muito maior do que um erro. Ou o homem ou a mulher. Então as pessoas podem errar, contanto que haja um arrependimento profundo e sincero, a traição deve ser perdoada. Porém, isso obviamente é só a minha opinião, que isso não aconteça de novo, que esse assunto seja claramente enterrado ali e que siga em frente. Mas isso são opiniões, obviamente, não vem muito ao que a gente está falando de traição, que eu peguei muitas perguntas legais, sabe? Que são de ciúme retroativo, solitude, solidão. Mas ainda sobre traição, eu queria saber assim, mais claramente por que acontece com tanta frequência. E eu até mandei um corte para ela dizendo que recentemente foi feito um estudo que mulheres traem mais do que os homens. Por que isso tem acontecido com tanta frequência? Eu acho que a gente está vivendo num mundo superficial, num mundo de aparência, num mundo em que pode-se tudo e parece que é legal poder tudo. E acho que a liberdade, muitas vezes, ela se confunde com a libertinagem. Eu acho que as pessoas elas estão muito desorganizadas sobre como administrar os seus próprios desejos. E a sensação que dá é assim, eu estou com vontade, por que eu não posso fazer? Tem tanta opção por é aí, rapidinho. né? O que tem? Não vai atrapalhar ninguém. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, esse pensamento, muitas vezes, ele faz com que as pessoas tenham essas condutas e entendam que elas estão fazendo isso porque elas estão com vontade. Poxa, eu sou mulher, eu já atingi um patamar agora que eu mereço. Meu corpo, minhas regras. Eu fui tão traída, por que agora eu não traio também? Que tem? Então, esses pensamentos, eu acho que num primeiro momento, eles parecem até que te convencem, eles te machucam. Sim. Primeiro, eu queria separar uma coisa muito importante. Essa história de que eu traio e eu estou traindo uma pessoa, isso não existe. Exato. A pessoa que ela trai, ela está, antes de mais nada, traindo a si mesma. E acho que quando você vai para a religião, mais ainda, né? Você entende isso mais claramente. Espera um pouquinho, nós estamos em 2025, que ninguém é obrigado a estar casado com ninguém numa relação monogâmica, a não ser que você tenha uma relação aberta, né? Mas numa relação monogâmica, você não é obrigado. A partir do momento que você se propõe uma relação monogâmica, que você tem um contrato relacional e você está traindo, particularmente, eu acho que tem muita coisa em jogo que precisa ser revista. Sim. O que te faz estar numa relação monogâmica com esse contrato relacional se você quer viver outras relações e você se convence que você precisa disso, que isso é importante para você, que você merece viver isso? Então, repensar também as histórias que eu me conto e por que eu estou fazendo isso comigo. Porque, para mim, a pessoa mais machucada é a própria pessoa que está fazendo. Sim. Porque eu sei que quando eu falo isso, a pessoa, mas é o traído que sofre e tal. Olha, o traído, ele vai sofrer e assim que ele perceber e sacar esse comportamento do outro, ele vai ter a escolha de ir embora. E a consciência leve de deitar a cabeça no travesseiro e entender, eu fiz a minha parte. Sim. Foi o outro que traiu. Essa conta do outro não é minha. E eu vou te falar, alívio de consciência é algo de valor imensurável. Agora, o outro, que agiu dessa forma, machucando pessoas, muitas vezes a família da outra pessoa, muitas vezes desorganizando toda uma relação, magoando pessoas, essa conta é alta. Sim. Essa conta para a consciência é muito alta, essa conta para a espiritualidade dela é muito alta. Eu acho que isso mostra uma dificuldade de olhar para dentro, uma dificuldade de se organizar quanto aos seus desejos, quanto que é importante para você. Então, eu acho que falta a gente trabalhar bastante assim, o que realmente eu preciso. Porque tem pessoas que traem para autoafirmação, para se vingar, para se contar o quanto são incríveis, para suprir carência.
para subsidiar a relação, não estão aguentando alguma coisa no relacionamento, estão infelizes, não conseguem resolver e aí subsidia a relação. Então, são condutas muito empobrecedoras. Sim. Muito. E que na minha cabeça não resolvem nada, muito pelo contrário, inflamam ainda mais aquela pessoa. Mas tu vê uma tendência das mulheres traindo mais? Vejo. Por quê? Porque a mulher, ela está hoje num movimento de muita liberdade. Eu acho que a mulher, ela está num movimento de liberdade, um movimento de buscar cada vez mais a sua ascensão profissional, cada vez mais de experimentar vários papéis. A mulher está numa fase de reconstrução do que ela é, do que ela pode. Então, eu acho que ela fica um pouco perdida, muitas vezes, no que faz bem para ela, do que não faz. Então, até que ponto eu posso fazer isso? Até que ponto eu respeito o homem que está comigo? Até que ponto esse homem ele está realmente me suprindo? Então, o homem também está perdido na função. Sim. Muitos relacionamentos, esse homem não está conseguindo chegar nessa mulher, não supra essa mulher se vê carente, essa mulher se vê sozinha, se vê sobrecarregada. E, às vezes, ela escapa nessas traições até para se aliviar. Eu não estou justificando a traição, sim, mas eu falo que traição não se justifica, mas pode se explicar, sim, muitas vezes. Sim. Então, eu acho que esses papéis femininos e masculinos, muitas vezes desorganizados, levam a essa traição, porque a traição, ela mostra um trair da minha própria busca. Sim. Já diz o nome, traição. Né? Por que eu estou precisando fazer algo escondido? Por que eu estou precisando viver a sexualidade escondida? Por que eu estou precisando viver algo paralelo? Por que eu não estou me permitindo isso? Se eu estou tendo mais prazer com esse cara, por que eu não assumo essa relação? Por que eu estou precisando de algo daquele outro que não me satisfaz? Ou por que ninguém me satisfaz? Então, eu acho que isso diz de uma desorganização particular do ser humano. Eu não acho que é só a mulher. A mulher está traindo mais, porque a mulher está com mais liberdade de viver a sua sexualidade também. Então, nisso, ela se vê mais no direito de abordar um homem. Hoje, em 2025, você vê as mulheres abordando homens que, em tempos de anos 90 até 2000, não acontecia. E hoje é natural, é normal. Tem um lado muito bom, porque a mulher pode expressar e buscar o que ela quer, ótimo, mas tem outro lado que muitas vezes ela se perde nisso. Sim. Ela não sabe até que ponto. O homem também não sabe como ele vai lidar. O que é isso? É bom? É ruim? Eu faço? Não faço? Tá eu vou ser menos homem se eu não ceder? Mas ela que chegou, né? Então, eu acho que é uma fase em que o ser humano ele está bastante desorganizado na liberdade de viver a sexualidade que deveria ser vivido de um jeito muito mais saudável. Eu acho que os papéis hoje não estão muito claros, né? Antigamente era de praxe, né? O homem fazer o approach, conversar a mulher, chamar para jantar, pagar a conta. Isso era o papel do homem antigamente. Hoje em dia a gente já não sabe se é mais. Era uma das perguntas que chegaram aqui, foram essas. Assim, quem deve pagar a conta no primeiro encontro hoje em dia? O homem ou a mulher? Então, o homem já não sabe mais como mas você vê que interessante a pergunta? Quem deve? Ninguém deve, né? Aí que tá. Você sai com uma pessoa. É importante para você que esse homem pague a conta? Aí vem aquela história que a gente falou da solitude. Você com você, sem regras. Você. É importante que num primeiro encontro o homem pague a conta para você? É uma pergunta. Então, para mim também. Para mim é. Eu tenho capacidade de pagar a conta. Eu posso pagar uma conta. Mas naquele momento, para mim, na minha história, o homem pagar a conta do restaurante me traz um movimento de cuidado, de carinho, proteção, de gentileza, de proteção. Para mim, isso é bom. Para outra mulher, isso pode ser ruim. Pode sentir afronta. O que é isso? Eu também trabalho. Já tá aconteceu comigo. Falou, você não vai pagar minha conta, não. Eu falei, calma, pra mim é normal, deixa que eu pague. E às vezes é até um insulto, né? Tipo assim, às vezes o homem. Que absurdo. Você tá pensando o quê? Você tá pensando homem, pela sua criação, eu já saí com homens que, pra ele, era um insulto ele não pagar a conta. Porque era da criação dele pagar a conta. Então, se eu tomasse esse lugar, não é do meu comportamento. Assim, se eu tomasse esse lugar, pra ele eu ia estar ofendendo ele. Isso. Nossa, pelo amor de Deus, eu tô te fazendo uma gentileza. Então, vai muito da criação. Eu enxergo dessa forma. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que tirar as regras. Exato. Eu acho que eu preciso saber com quem eu estou naquele jantar, por exemplo. Eu Total. posso estar com uma pessoa que para ela é muito importante pagar. E para uma pessoa que entende que não tem que pagar. E eu posso dizer para ela, falar, olha, se eu tô saindo com a pessoa e tô conhecendo a pessoa... Eu acho que a gente tem que conversar e abrir um pouco. Eu, por exemplo, diria, se a pessoa não pagasse, eu sou honesta.
Eu diria assim, olha, eu vou pagaria a conta, Mas não voltaria dividiria, pro date. mas eu falaria pra ele, falaria assim, olha, eu vou te contar, eu dividi a conta com você, depois que eu tivesse pago. Mas Não volto eu não diria não volto mais, eu falo assim, mas pra mim é muito importante quando um homem faz um movimento de gentileza pra mim, de cordialidade. De abrir a porta não do é carro. não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro Exato. de pagar. Sim. É sobre a intenção de um carinho. E eu me sinto acarinhada com isso, como ele poderia encontrar uma mulher que tivesse nem aí, diria assim, beleza, tá tudo certo. Sim. Então, a gente precisa entender com quem nós estamos. E falta no mundo nós olharmos o que é importante para o outro, o que é importante para mim. Porque não vai existir uma pessoa que pense igual a você. Sim. Mas eu gostaria muito que existissem mais pessoas que estivessem abertas a ouvir o que é importante para você. Mas isso é decidido num primeiro encontro, por exemplo? Tu encara dessa forma? Por exemplo, assim, chegaram duas pessoas para se conhecer, chegou a conta. Como é que E aí? faz? Se aquilo te machucou, somado a outras coisas, eu penso que não precisa perder muito tempo ali. Mas se esse foi um único ponto que te pegou um pouco, porque de resto a conversa foi gostosa, rolou Sim. uma química, por que não, num momento oportuno, você Conversar dizer, sobre isso. dizer assim, posso te contar uma coisa? Eu acho tão gostoso quando alguém faz um movimento de carinho, que paga uma conta para mim, que me faz um gesto de gentileza. E a pessoa pode dizer, nossa, eu não imaginava, ou então, eu não faço. E assim a gente conhece o outro. Sim. Não se trata de cobrar, se trata em ser honesto. Dizer o que sente. A gente fica com muito medo de dizer o que sente. Eu vou dizer, vai achar, vai... E aí a gente guarda para si, não atende mais o telefone, dá perdido, o outro Sim. nem sabe o que aconteceu. Então, ser honesto num timing razoável, eu acho que pode ser uma boa saída. Seguindo essa daí, ó, é muito boa também. Devo fazer sexo no primeiro encontro? Então, de novo, devo, né? Se você sai com uma pessoa, uma baita química, um encontro super legal, vocês são adultos, têm responsabilidade daquilo que faz ou deixa de fazer do próprio corpo. Por que não? Mas e se não me ligar? Gente, muitas vezes você não vai transar durante 3 meses com a pessoa, vai ficar cozinhando a pessoa, morrendo de vontade de transar com ela, aí quando você transar, a pessoa some. E muitas vezes você vai transar num primeiro encontro e vai ser incrível, você vai querer transar amanhã e depois e vai querer aquele sexo interminável. Sim. Por quê? Porque o mais importante é você ser honesto com o seu sentimento. Eu não acho que uma pessoa vai deixar de sair com você porque você tá numa vibe super especial com ela, os dois querendo uma coisa super gostosa, vocês vão transar. Não saí porque ela transou comigo no primeiro encontro. Bom, se o cara pensa isso, que bom que não tá com você. Exato. Vá com Deus. Livramento. Vá com Deus. É Vai verdade. com Deus. Verdade. Não é? Mas e a tua opinião de homem? Então, também concordo 100%. Eu acho que não dá para você colocar uma regra de sim ou não. Eu acho que se a química for muito boa, primeiro que a partir do momento que a pessoa quer ir para um date, já subentende que a pessoa conversou com a outra, que já sabe um pouco dos princípios, valores, visão de futuro. Então, quando você parte para esse momento de ir para um date, pode acontecer ou não. Não vai ser isso que vai definir o seu futuro relacionamento, né? Eu falo isso, nos meus últimos relacionamentos eu conheci a pessoa no primeiro dia e foi junto durante muitos anos. Então, não dá para é que definir. eu acho que tem uma coisa que assim, as pessoas ficam muito presas no sexo, né? Mas tem muito além disso no encontro. Tem a vibe, tem a conexão, tem a conversa, tem aquilo que você vai percebendo que, nossa, super combina. Então, isso é muito maior. Sim. E aí o sexo, ele acaba sendo um desdobramento. Sim, uma consequência. Então, uma consequência. E, gente, sexo tem que ser visto como algo natural, como algo gostoso. A gente sabe como se precaver, se prevenir, a gente sabe como se cuidar, nós somos adultos. Se rolar, se tem uma energia gostosa, se você está confortável e você percebe que o outro também, penso que não fazer é uma sacanagem. Sim. Eu penso que não eu penso fazer é uma exatamente. sacanagem com você mesmo. Agora, quando você faz, o segredo, para mim, é você não ficar nutrindo expectativas por isso ou sobre isso. Não é se a pessoa vai Porque eu te fiz, ele tem que ligar me ou ver de não, novo, ou se né? ele vai namorar comigo, ou se ele não vai querer casar comigo porque eu transei. É assim, nesse momento, é o que eu quero? É o meu desejo? Faz sentido? Sim. Tá legal? O meu corpo se sente autorizado para isso? Maravilha. O que eu não acho legal é se forçar, ou mesmo ficar negociando com o sexo, galgando um relacionamento mais promissor. Não tem absolutamente nada a ver. Exato. Até porque hoje em dia, com as redes sociais, existem muitas opções. Então, o homem e a mulher pensam assim, né? Sim. Só para colocar algumas perguntas rápidas aqui, que a gente está meio que no tempo. Pergunta da @Juliana Bica. Como abordar que você quer um relacionamento sério,
já no primeiro encontro sem assustar essa pessoa? Boa pergunta. Muito Eu gosto boa. Boa pergunta. Adoro essa pergunta. Muito boa. Eu penso assim, desde o primeiro... Isso é muito legal. Porque eu acho que desde o primeiro encontro a gente já tem que dar dicas do que a gente busca. Dicas ou ser claro? Eu acho que... Checklist. As dicas podem ser claras. E eu acho que você não precisa colocar uma pessoa contra a parede. Porque no primeiro encontro nem você sabe se vai funcionar. Mas você pode dizer a sua intenção de vida. Sim. Eu tô conhecendo uma pessoa, posso dizer, por exemplo... Olha, Pamela, eu mesma. Quero família, eu sou uma pessoa assim, que eu não assado. sei... Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu sou uma pessoa que eu não sei brincar desse ficar. Então, se eu ficar com uma pessoa, é porque aquela pessoa realmente significa alguma coisa pra mim. Eu já quero ter uma história com ela. Eu não sei ficar pra curtir, momento. Não combina comigo. Sim. Eu não acho errado quem faz. Mas eu me conhecendo, sei que eu sou sentimental, sei que isso mexe comigo, isso me desorganiza. Então, pra mim, as coisas precisam ser conversadas, cozinhadas, porque é o meu jeito de ser. Sim. Então, cada pessoa tem que saber como funciona. Então, se eu saio com uma pessoa, eu já arranjo um jeito de mostrar isso, ela já vai me conhecendo, vai percebendo, e eu falo. Por exemplo, o que você está buscando? Eu tô buscando conhecer. Nossa, pra mim é importante, eu tô com muita vontade de namorar, eu gosto muito de relacionamento sério. Então, ser honesto e falar o que você sente pra tua vida não é colocar o outro contra a parede, mas também não vender uma coisa que não é você. Se mostrar uma pessoa super liberal, desencanada, e depois ficar incomodado que a pessoa transou com você e sumiu. Sim. Então, deixar claro já no primeiro encontro, Eu acho. conversar sobre o tema de visão de Eu mundo. acho, Mai. Eu acho já contando um pouquinho como você é, o que você gosta, o que você não gosta. Até pro outro já entender com quem ele tá lidando. Exato. Eu acho que isso deve ser feito antes do primeiro encontro. Eu acho que antes de você encontrar com essa pessoa, você tem que deixar claras as suas Legal. intenções. Olha só o que eu quero. Porque vai assustar quem realmente não quer. Mas eu acho que vai aproximar quem realmente quer. Então, de 2 anos pra cá que eu tô solteiro, eu tenho visto que é muito isso. Muitas vezes, olha só, você não fala assim não porque você assusta. Eu falo assim, essa que eu sou. Se a pessoa quiser perder tempo, ou isso eu prefiro... Ao mesmo tempo que eu falo assim com algumas pessoas, eu falo, pô, isso é legal, eu sou assim também e tal. Então, é deixar claro do início, né? Eu acho que respondendo essa pergunta que é bem legal. Uma outra pergunta que chegou bem legal é como evitar que o relacionamento caia na rotina, da Gil Marac. Você não vai evitar. Desculpa, Boa Gil. resposta. Você não vai evitar, Gil. Você não vai evitar. O relacionamento duradouro, ele vai cair na rotina, porque o ser humano, ele é organizado com rotinas. Sim. É rotinas. Por exemplo, esse podcast tem rotina. Tudo tem rotina. Tudo é organizado, tudo já é previsto numa relação duradoura. A hora do almoço, jantar, como vai ser, as contas que paga, faz parte. Agora, você pode o quê? Incrementar a rotina. Você pode colocar coisas na rotina que faça a tua relação ficar mais gostosa. Então, você pode colocar mais... Eu não gosto muito, assim, do dia do sexo, tá? Não gosto. Porque aí parece que é carimbo. Sim. Vira uma obrigação. Não, mas você pode pôr programas na sua semana. Pô, vamos dançar, vamos fazer o que a gente fazia lá no começo, vamos no cinema, vamos sair com os amigos. Nossa, comprei essa roupa pra você, se arruma pra mim. Eu acho que o surpreender na relação, ele quebra a rotina. E não deixar se perder também, eu acho, Não né? Porque a deixar se pessoa perder. vai se soltando, assim. Principalmente eu vejo mulheres, não sei homens também, mas a mulher eu vejo que muitas vão se descuidando na relação. Homem também, né? Homem também, acredita Pelo que eu amor penso de muito na Deus. mulher. Mas Com assim, certeza, com Pelo certeza. amor de Deus. a mulher, os dois, eu acho, mas se descuidar de... E quando um Excelente. puxa, o outro puxa também. Então, se tem uma pessoa que vai pra academia, se cuida, Isso. cuida da alimentação, puxa o outro pra fazer isso, continue fazendo isso também se você quer ser o exemplo daquilo, né? E aí eu vejo que uma coisa é muito somatória na relação, que às vezes a pessoa espera muito que o outro fique fazendo alguma coisa e o outro espera a pessoa. Só que o somatório deixa eu fazer aqui, porque é aquela lei da reciprocidade, que a pessoa se sente no, putz, ela fez aqui, então eu vou ter que fazer ali. Então eu vejo que isso daí também vai crescendo uma boa relação de o que eu vou fazer de diferente agora? Que tem que partir de mim sem esperar nada em troca. Olha, eu quero trazer bem frisado a diferença entre desleixo e intimidade. Sim. A rotina faz com que nós tenhamos mais intimidade e isso muitas vezes leva para o desleixo. Que é assim, eu fico íntimo e aí começa o xixi com a porta aberta, o cocô com a porta aberta, os barulhos sonoros, né?
aquela sonorização ali do ambiente. Sim. Fechem a porta, por favor. Não, a pessoa já, tipo, pum, é normal, né? Já faz parte. Ou então não se arruma, é aquela camiseta do deputado com pomada na cara, né? Você chega, a pessoa tá apertando um furúnculo na bunda. É aquelas coisas que acontecem. E que aí você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, pô, o que tem? Eu tô aqui relaxando. Sim. Não, tudo bem, mas assim, cuidado, porque isso vai quebrando e vai apagando, né? Esse tesão, esse encantamento da relação. Sim. Por isso que cuidar, sim, da aparência é importante. Não é pra você ser lindo, perfeito, mas você mostrar pro outro que você quer surpreender, que você quer estar bonito pro outro, que você quer estar cheiroso pro outro. A higiene é super importante. Quantas vezes... É uma coisa que nem gosto de falar, tá? Mas eu sou terapeuta de casal, eu tenho que falar. Quantas pessoas acabam se afastando do parceiro por causa do bafo? Ah, é? Muitos. Por quê? Porque o mau hálito, ele vai acontecendo na rotina do casal. Porque não escova o dente, não passa fio dental tanto, só quando vai sair. Escovei de manhã, eu vou sair, escovo. Não, Nossa é pra estar com o outro. Não, porque às vezes a pessoa tá deitada na cama, quantas pessoas comem à noite? E não escova o dente depois. Então, assim, ter higiene bucal é importante, higiene íntima é importante. Para poder o quê? Para poder ter o desejo aceso. Caso contrário, o desejo vai caindo e isso dá muitas asas para traições paralelas. Ó, 2 perguntas pra gente finalizar que são muito boas, tá? Uma é que a gente falou lá fora, antes de entrar aqui, então todo mundo agora vai saber também. Homem casado pode curtir mulher no Essa Instagram? foi polêmica. Homem casado pode curtir mulher no Instagram? Vamos lá. Bom, Vídeos, eu já respondi lá dentro. O que vocês acham? Mari, sua opinião. Pode, dependendo da foto e daquele tipo de Instagram também. Eu vejo assim, por exemplo, se a pessoa trabalha com a rede social, às vezes tem uma questão profissional ali, tudo é intenção. Eu não sou uma mulher que procura, tem mais essa. Eu não sou uma pessoa que fica ali, quanto seguiu? Quanto não sei o quê? Gente, eu não tenho esse tempo. E se eu tiver, porque tem alguma coisa errada. Se me fizer gastar essa energia, eu já tô cansando. Esse é um ponto bem importante, assim. Eu não vejo um problema dependendo do contexto da foto. E também entender o porquê que ele fez aquilo. Porque eu vejo que muita gente é desligada. Só que também isso me prejudica, porque se é uma coisa que me prejudica, eu vou falar pra pessoa que eu não gosto. E aí eu vou ver a atitude a partir daquilo. Tá, eu vou falar do ponto de vista masculino só pra colocar. Da mulher curtir. O homem não é desligado. Se o homem tá curtindo ali, eu discordo. Eu acho que o homem casado não pode curtir foto de mulher, principalmente a mulher de biquíni, uma foto sexy e tal. Acho que não cabe muito numa relação, principalmente se incomoda a Mas sua ele tem que esposa. saber que incomoda, porque em algum momento, Exato, assim, se ele não sabia, amor, incomoda. Sim. Aí ele, Não agora faz eu mais. entendi, entendeu? Eu acho que é isso. Mas não tem ninguém desligado. Tá? Não, ele tá O homem não fazendo. tanto o homem quanto a mulher. Mas tá? ele não recebeu, tipo assim, eu não gosto disso. E você sabe por que eu acho interessante esse tema? Porque eu costumo dizer algo que é assim, a gente sempre sabe. É verdade, Exato. isso eu concordo. A gente sempre, A gente sempre sabe se aquela pessoa ela teve intenção. A gente muitas vezes quer se convencer que não. Uhum. A gente quer ficar ali descobrindo, perguntando e cobrando e brigando, mas no fundo a gente sempre sabe. Então eu sei se a pessoa fez aquilo porque fez por fazer, fez nem pensou, porque fez pensado, fez estratégico. Então se você está policiando, né, policiando o teu parceiro, a tua parceira, se você tá lá fiscalizando, tal, a minha impressão é que você sabe. Sim. E você tá precisando achar alguma coisa para pegar aquilo, esfregar na cara do cara ou da mulher, para dizer assim, olha, eu tô aqui sacando que você é isso, que você faz isso ou aquilo. Então assim, penso que para que se desgastar tanto? Sim. Nossa, economiza. Uhum. Facilita para você. Para de perder seu tempo fiscalizando o cara que curte mulher de biquíni ou a mulher que fica conversando com sei lá quem. Exato. Chega lá, olha a pessoa no olho, conversa. E além dessa conversa com a pessoa, converse com você mesmo. Sim. Se pergunta se é essa relação que você quer para você. Sim. Se você quer essa pessoa mesmo na tua vida. Se essa insegurança é sua ou se essa pessoa te deixa inseguro pelas condutas que ela tem. Porque uma pessoa que curte foto de mulher de biquíni ou isso ou aquilo, ela não faz só isso. Ela faz outras coisas também. Total. E aí você quer procurar alguma coisa para ter uma prova para se convencer. Então, assim, eu sei que é difícil a gente muitas vezes encarar e sacar e cair na real, mas eu vou te contar, cair na real é uma das melhores quedas da vida.
Sim. Mas eu adorei essa pontuação porque é exatamente isso. A gente sente a segurança que o outro passa. Tem isso também. Sim. Tu só vai querer olhar quando tem alguma... Não é a foto. Exato. É alguma coisa ou algum comportamento que tem ali dentro que gera uma dinâmica que tu... Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ir para a última pergunta por causa do nosso tempo. Vai lá. Como identificar as red flags, os sinais de alerta quando você está começando um relacionamento? Nossa, essa matou. Você está começando um relacionamento. Toda vez que a gente começa um relacionamento, eu gosto muito de observar o que nós trazemos. O que eu estou trazendo em mim? Qual é a minha busca? O que eu quero? Porque às vezes eu projeto tanto os meus sonhos no outro que eu não enxergo o outro. Às vezes eu tenho tanta coisa que eu quero resolver, que eu quero fazer acontecer, e quando eu percebo assim uma possibilidade, eu vou jogando tudo nesse outro e no final das contas eu vou inventando mais sobre o outro do que ele realmente é. E aí eu falo que eu não me apaixono pela pessoa, mas pelo que eu inventei dela. Exato. Então acho que é importante eu olhar o que eu trago, o meu momento, e eu dei espaço para o outro ser e mostrar quem ele é. O relacionamento ele precisa ter 3 mundos equilibrados: o meu, o seu e o nosso. Esse mundo meu, ele tem que ter a minha individualidade, aquilo que eu carrego, aquilo que é meu, aquilo que eu gosto. As pessoas que eu tenho carinho, meus amigos, as minhas atividades, a minha profissão, aquilo que me dá sentido, essência. E o mundo do outro igual, aquilo que é dele. E a intersecção é o que a gente escolhe para compartilhar junto. E tudo isso tem que ter equilíbrio. Se tiver um desequilíbrio, for só eu, tudo pro meu mundo, só vivo o meu mundo, não é legal. Só o mundo do outro também não é legal. Só as coisas que a gente compartilha e o resto não tem espaço também não é bom. Relacionamento é para somar. E a gente só vai conseguir ter equilíbrio e a gente só vai conseguir somar de um jeito saudável quando a gente olhar para si, olhar para o outro e entender que relacionamento não é necessidade, é escolha. Muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Queria agradecer a Pamela. Eu que agradeço. Queria agradecer a Mari. Foi maravilhoso. A gente vai ter que fazer um parte 2 em breve. Vai, com certeza. Com certeza. Eu quero deixar só um convite. Por favor. Quero convidar todos vocês, inclusive vocês, para baixar o PSAP, PSAPP, que é meu aplicativo de atendimento psicológico, para fazer a sessão de terapia. Que legal. O PSAP você consegue fazer a sessão imediatamente ou agendada. Todos os profissionais, tem mais de 1000 profissionais que são homologados pelo Conselho Regional de Psicologia. E cuidar da saúde emocional é fundamental, tá bom? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.